tem 9 mil trabalhadores, 9.100 trabalhadores em nível nacional, CEPRO, 11 regionais e vários escritórios. Dataprev, que tem em torno de 4 mil trabalhadores em nível nacional, faturou no ano passado mais de 1 bi, em torno de 1 bi e 300, e um lucro líquido de em torno de 150 milhões. São essas empresas que têm uma tecnologia que ninguém conhece, gente. Nenhuma empresa pública, nem IBM, nem Microsoft tem o conhecimento total do que são essas empresas para o nosso país. Eles querem vender essas empresas, eles querem entregar essas empresas, porque é essa a palavra, porque elas, além de ter o conhecimento, elas têm a soberania da tecnologia, porque essas empresas, elas dão muito dinheiro. Eles não querem vender. As que dão pouco, as que não dão nada, eles vão jogar fora esse patrimônio. Porque tem muita empresa que não tem que dar lucro mesmo, não é isso? Porque são serviços sociais. Então são essas empresas que estão em jogo e que vão colocar a TI pública do país na lona. Esta é a questão que está colocada. Você sabe que aqui passa pelo CEPRO o processamento de milhões de dados, o imposto de renda, o CPF, todo o comércio exterior, Siscomex, todo o comércio exterior passa por aqui, nacionalmente. As compras. Bom dia. A Dataprev, o que ela faz? Ela faz o processamento de todos os aposentados. Auxílio de desemprego, tô certa? De milhões de trabalhadores. Então é um patrimônio inestimável que está sendo colocado em jogo. Por isso então, gente, esse nosso ato aqui, ele é tão somente o primeiro de várias lutas que nós estamos fazendo em nível nacional, de várias ações, do apoio parlamentar, do apoio dos companheiros e companheiras do movimento sindical e popular, que eles são fundamentais nessa luta. Semana passada teve o lançamento de uma frente em Brasília, com importantes figuras políticas e parlamentares em defesa de todas as empresas públicas. Não vai ter salvação para uma ou para outra. Ou todos nós e todas nós sustentamos esse patrimônio, ou esse patrimônio não será mais do povo brasileiro. Na verdade, nós não estamos aqui simplesmente discutindo a favor ou contra a privatização. Esta não é a questão. A grande questão é discutirmos exatamente o que é estratégico para o Estado brasileiro, para que o Estado possa se consolidar como um Estado que faça justiça social, que tenha políticas inclusivas e que, acima de tudo, tenha uma área de TI que ofereça as condições básicas para o cidadão e para o Estado desenvolver as suas atividades. Não se trata também aqui de simplesmente passar a ideia de que estamos acobertando dados. Eu me orgulho muito, como prefeito de Porto Alegre, ter implantado na cidade o Open Data, ou seja, a abertura de dados, permitindo que o cidadão pudesse ter acesso a dados que até antes praticamente ficava nas mãos de apenas de alguns que usavam isso para o seu poder. Então não se trata disso. Na verdade, nós temos que abrir dentro do possível todos os dados possíveis, porque o dado pertence ao cidadão. Mas existem dados que são estratégicos, existem dados que precisam ser preservados, existem dados que são sigilosos e por isso precisam ser devidamente capitaneados. Também não se trata aqui de dizer que nesta área não devemos investir. Também devo dizer isso com toda tranquilidade como prefeito de Porto Alegre. Mesmo com a crise econômica que já se abatia sobre a cidade, advindo do país, eu tive a oportunidade de fazer uma ampla e profunda discussão sobre a empresa pública de processamento de dados da cidade, que é a Procemp. Naquele momento, vários setores defendiam também a privatização da Procemp. Ao contrário, tomei a decisão de fortalecer. Busquei o Mário Tesa, colega de vocês, técnico desta área, que foi junto com outras pessoas coordenar
o reerguimento, fortalecimento da Prosempa, abrir concurso público exatamente por entender que uma área fundamental, uma empresa pública de TI é fundamental para a cidade, para o Estado e para o país. Temos aqui a Procertes ao nosso lado, fundamental para o Estado. Então não tem dúvida, pessoal, nós temos que lutar com todas as forças em nome da soberania, da tecnologia, da proteção de dados dos brasileiros. Eu estou aqui por isso, porque tenho a clara compreensão de que o que o governo pretende fazer, não sei se terá fôlego para isso, mas temos que resistir, é simplesmente colocar os nossos dados de cidadania, os nossos dados de Estado à disposição daqueles que certamente vão fazer, como faz o Facebook hoje, o Instagram, utilizando os dados das pessoas para pirataria comercial. Em última análise, é isso que está em jogo. Na verdade, apanhar-se dados estratégicos para que empresas privadas possam se utilizar deles, não em benefício do país, mas em benefício da pirateria comercial, como volto a dizer, tem feito o Facebook, Instagram e outras redes sociais. No nosso caso, do SERPRO e do DataPrev, eu acho que é muito importante, mas muito importante, mostrar para a população o enorme risco que todos estarão submetidos se a emissão e o controle dos passaportes, do imposto de renda, do registro de nascimento, de óbitos, o registro da vida das pessoas nessa era dos dados cair em controle privado. Recentemente, a gente viu o tema das terceirizadas do INSS passando os dados dos aposentados que nem sabiam que tinham se aposentado, já estavam recebendo ligação no consignado, e a Luciana denunciou esse caso na Assembleia Legislativa. É mais do que isso que pode acontecer. Muito mais do que isso que pode acontecer e acontecerá se eles vencerem a luta e privatizarem o SERPRO e privatizarem o DataPrev. Não só a entrega de uma empresa que garante receitas bilionárias e lucros milionários que poderiam ser usados para o desenvolvimento da nossa nação, tanto o DataPrev quanto o SERPRO, mas sobretudo o controle da vida de cada indivíduo dos 200 milhões de brasileiros. E nessa luta que nós precisamos fazer, nessa guerra contra a privatização, porque é preciso fazer uma luta interna de mobilização dos trabalhadores, são mais de 12 mil trabalhadores nas duas empresas, mas também é uma luta externa, de convencimento da população dos riscos da privatização. Nós temos que levar em consideração esses dois argumentos, mostrando para a população que eles querem, na verdade, repassar os dados de todos nós para controle privado, por uma lógica, obviamente, do lucro acima da proteção dos dados. E, em termos de soberania tecnológica, ainda como dizem os cartazes, mais risco ainda nesses tempos que nós estamos vivendo. Já há um pedido de audiência pública em relação à CEPA da Prev na Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, Fernanda. Quarta-feira deve reunir e tem a deputada Sâmia que está lá, e tem outros deputados pedindo, Erundina também, e outro deputado, eu sei que tem um deputado do Norte que está pedindo lá, não lembro o nome agora, mas enfim, é muito importante, Gerry, é muito importante que essa audiência pública aconteça para que a gente possa apresentar em rede nacional o que é a CEPA da Prev. A mim me cabe, como presidente da CUT, dizer que a gente tem caminhado junto com as várias empresas que estão penduradas ali para ser privatizadas. Eu vi o Chagas aqui atrás, o Chagas é o presidente do Sindimetrô, que também está ali na fila de espera. Eu estava conversando com meus companheiros da Cientec, lá da Lomba do Pinheiro, também está na lista, Cientec, né? Então lá os companheiros preocupados, porque é o emprego sim, mas também é o tema da soberania que está derretendo. Então a gente não tem dúvida, né, que este governo é um governo que está vendendo patrimônio não porque ele tem déficit, está vendendo porque ele dá lucro, é para fazer negócio, né? Passar nos pila sem qualquer compromisso com o futuro dos dados, futuro do país. E assim está sendo, é um governo criminoso do ponto de vista do que está fazendo com o nosso querido Brasil. É um governo que queima a Amazônia, mas queima também a Previdência Social, queima também o direito trabalhista, queima as empresas públicas, quer queimar, enfim, a nossa soberania e o futuro. E aí a nós cabe algumas perguntas que temos que responder junto como classe trabalhadora. E eu queria fazer dois comentários com vocês.
Primeiro, de ordem interna. É nessas horas que vocês observam a importância do sindicato. Muito se falou mal do sindicalismo nos últimos anos. Olha o que essa gente fala mal dos sindicatos, de todos os sindicatos. Não, são coisas terríveis. E eles falam mal exatamente que sabem que os sindicatos é que podem ajudar a criar essa onda de resistência. Então eu desafio vocês, quem ainda não for sócio do SINDI-PPD, vá correndo se associar. É muito importante fortalecer os instrumentos de luta, porque senão fica na mão dessa gente, e essa gente não tem compromisso nem contigo e nem com o país. É um governo criminoso. Então, se não for sócio, venha com a gente fortalecer o sindicalismo junto ao tempo que faz a luta. Agora eu quero dizer também que ninguém vai se salvar sozinho. Nós temos debatido nas centrais, né? Ninguém vai se salvar sozinho, gente. É uma onda muito difícil essa que se abateu sobre o Brasil, sobre o nosso futuro, sobre os nossos direitos. Nós estamos numa situação bem difícil do ponto de vista da luta da classe trabalhadora. Tá? Nós estamos diante de um governo que tem claramente o propósito de aplicar a fundo as políticas neoliberais de privatização, de entrega do patrimônio público, de cortes, né, de enxugamento dos investimentos na educação, na saúde. E a situação do SERP, que vocês conhecem muito melhor do que eu, toda a importância que tem a defesa da soberania tecnológica, a proteção dos dados e a riqueza imaterial e também material que está dentro de toda essa discussão sobre a privatização dos dados. E eu tive a oportunidade também de entrevistar o Edward Snowden, quando ele, por Skype, ofereceu essa possibilidade através da relação que nós estabelecemos com o Glenn Greenwald, que vocês também conhecem bem, o grande jornalista que agora, através do Intercept, trouxe à tona toda essa todo esse esquema, né, da Operação Lava Jato, que lamentavelmente acabou por dar um fôlego aí para o crime de colarinho branco, né, ao utilizar criminosamente o processo penal para favorecer interesses políticos. Mas a coragem que teve o Edward Snowden ao fazer aquelas denúncias nos demonstra a todos e a todas que nós não podemos nos intimidar diante desse governo, que nós não podemos recuar nem 1 milímetro na luta em defesa da soberania do Brasil, em defesa da tecnologia, em defesa da educação e contra a entrega das informações preciosas para a iniciativa privada. Há espaço para luta, há espaço para vitória. O importante é a mobilização. Então, parabéns para vocês aqui hoje por essa mobilização. Parabéns aos companheiros da Procer que estão em greve. Estou à disposição também para colaborar e para ajudar nessa luta e com vocês lado a lado nesse enfrentamento para que nós possamos defender o SERPRO, a Dataprev e o direito do país à soberania dos seus dados e das suas informações. O Veríssimo disse essa semana e nós temos que usar isso. O primeiro tiro, quem deu foram eles. Então nós temos que reagir. E a primeira coisa que temos que fazer é não apontar o dedo na cara dos nossos colegas que votaram no Bolsonaro. Azar, companheiros, votar errado. Mas voto é voto. Se voto adiantasse alguma coisa, nós não estávamos 500 anos aqui peleando. Ainda bem que bravamente temos alguns que nos defendem depois de eleitos. E defendem com muita força. Mas infelizmente o que acontece é isso. E o Bolsonaro está lá, e ele está lá com o voto da nossa classe. E nós precisamos ter muita paciência para conversar com esses colegas e mostrar para eles o que nós temos que fazer. A segunda coisa, eu quero saudar aqui todas as centrais sindicais que estão aqui, todos os partidos políticos que estão aqui. É sim ou sim a unidade de ação para lutar contra este governo. Nossas diferenças nós vamos botar numa gaveta.
E nós vamos juntar ombro a ombro com todo mundo que quer lutar contra esse governo. É um dever de geração, porque é um governo destruidor, não só do serviço público, dos nossos empregos, é destruidor inclusive do meio ambiente. Portanto, é tarefa da nossa geração, não podemos fugir dela. É guerra contra o Bolsonaro, até derrotar o Bolsonaro. Devemos isso para os nossos filhos e para as futuras gerações. A nossa luta, ela tem que ser uma luta unitária e firme. Quando um governo de extrema-direita se estabelece num país, uma das questões que eles sempre procuram incutir na cabeça do povo é a ideia de que este governo vai implementar o seu programa, custe o que custar, e que ninguém poderia deter este governo. E a história nos ensina o contrário. Sempre. Não há nenhum período na história da humanidade em que estas páginas de governos de extrema direita não tenham sido viradas. Então a primeira coisa que eu quero dividir com vocês, que é o nosso sentimento também, meu e da Fernanda, por exemplo, que estamos lutando no Congresso Nacional para representar esta luta que está aqui simbolizada contra a entrega do patrimônio público que foi construído ao longo de décadas por todos os brasileiros, é que nós podemos sim derrotar esta pretensão do governo. Nós, com unidade, conversando com cada um dos nossos companheiros de trabalho, podemos sim acumular força para derrotar a pretensão deste governo. Por exemplo, quando eles lançaram a proposta de reforma da Previdência, eles queriam a privatização plena da Previdência. Infelizmente, nós fomos derrotados sim parcialmente, porque a reforma que eles aprovaram é muito dura contra o povo brasileiro. Mas eles não conseguiram, Vera, passar a proposta de capitalização, que é a privatização plena do sistema de previdência do país. Do mesmo jeito que eles não conseguiram passar esta proposta, eu acredito sim que eles terão dificuldades para implementar o programa absurdo de privatizações que eles querem levar à frente. Agora, para isto, companheiros e companheiras, nós precisamos fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Por isso que quando a Vera fez o convite, eu digo, com certeza eu estarei ali. Porque a principal questão que eu quero destacar aqui neste ato simbólico extremamente importante é a força que cada um de nós temos. A presença de cada um de vocês aqui, das pessoas que ainda não estão aqui, mas que estarão amanhã e depois de amanhã em outras atividades e mobilizações que nós faremos, segurando um cartaz, defendendo uma empresa pública, que nós não a defendemos por corporativismo. Nós temos sim direito ao corporativismo justo, porque os mercados que querem comprar esta empresa se movem pelo corporativismo do lucro. E o corporativismo da defesa dos nossos empregos, dos nossos direitos, de um serviço público de qualidade, é um corporativismo que nós temos que valorizar e incentivar a nossa organização sindical. Porque se nós não nos organizarmos, evidente que aqueles que querem construir a sociedade do lucro absurdo, extremo, desregulado, que qual é o problema da humanidade hoje, meus companheiros e companheiras? É que a desigualdade aumenta a cada mês, é que a exclusão social aumenta a cada mês, é que o desemprego cresce no mundo inteiro
porque esta política econômica ultraliberal é uma política econômica ultrapassada e atrasada. Nós estamos reunidos aqui por uma questão ética. A humanidade não pode continuar destruindo o meio ambiente, destruindo os empregos, destruindo a proteção social, destruindo o patrimônio público, para que grupos cada vez menores se adonem de toda a riqueza da humanidade. E como é no Brasil e em outros países do mundo, meia dúzia de pessoas tem mais renda do que 90% da população. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos resistir no Congresso. E é por isso que eu quero cumprimentar cada um de vocês olhando no olho. Porque não é fácil reagir, companheiros e companheiras. Há um governo de intimidação. Há um governo que censura. Há um governo que manipula para escolher quem vai dirigir a Polícia Federal, quem vai dirigir o Ministério Público, a Receita Federal. E por isso eles querem acesso aos dados. Porque esses dados são estratégicos. E é por isso que nós queremos que esses dados permaneçam sob o controle público. Quando a gente vem aqui falar do SERPRO, da DataPrev, do SERPRO e de todo esse aspecto do TI, a gente tem que saber dizer para as pessoas, primeiro, que é a privacidade de cada um que está em jogo. Será que nós não queremos que a nossa privacidade tenha um mínimo de garantia? Será que a gente não se importa que os nossos dados, os dados da nossa família, os dados dos nossos filhos sejam usados de maneira absurda pelo comércio e pela indústria? Se a gente já fica bravo quando vê uma propaganda no celular, se a gente já fica bravo quando ligam pra gente hoje, imagina quantas vezes vão ligar pro teu celular para fazer propaganda se for privatizada a DataPrev e o SERPRO. Precisamos dizer isso para as pessoas, porque as pessoas não gostam dessas ligações. Nós temos que dizer, se privatizar, vão te ligar 10 vezes mais. Se privatizar, a foto do teu filho vai ser usada, sabe tu aonde no mundo? Tu quer isso? Tu quer isso da foto da tua família? Você tem que dizer isso para as pessoas. E a partir do concreto delas, nós temos que ir um pouco além. Nós temos que dizer para as pessoas que não é possível que um país do tamanho do Brasil não controle o que é essencial. Porque nós não somos um país pequeno. Nós não somos uma Suíça, que basta ter meia dúzia de banco que a gente está bem. Nós somos um país continente. E a história tem mostrado que não existe um país continente no mundo que consiga se estabelecer se não tiver soberania, se não tiver projeto de país. O Brasil, do tamanho que ele é, ou ele se garante no mundo com a sua força, ou nós vamos virar um campo de massacre do povo, um campo de escravização do povo. E para um país ter futuro, precisa ter a sua inteligência na mão. É a pesquisa, a universidade, mas tem coisa mais importante hoje do que a informática. Tem coisa mais importante hoje que o computador. É vital, pessoal. Todos nós seremos impactados violentamente se esses dados, se essas empresas começarem a ser manipuladas pelo capital. Porque são informações importantíssimas. Quanto vale para um devedor de ICMS ter acesso à empresa que domina os dados da Secretaria da Fazenda Estadual? Quanto vale para um devedor da Receita Federal ter acesso aos dados da Receita Federal? É disso que se fala. Eu vou poder limpar minha ficha, eu vou poder, a minha empresa agora patrocina esse dono dessa empresa que é meu laranja. Meus dados estão limpos. E a gente sabe que nós não estamos falando aqui de pequenos devedores. Nós estamos falando de pessoas que devem bilhões. E a Procergs, nesse ponto, também guarda esses dados. Estamos há 13 dias em greve, porque assim como o governo federal, o governo estadual nos considera privilegiados, nos considera marajás, que nós temos benesses demais, que nós não temos direitos, nós temos privilégios que devem ser cortados, porque o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro para quem trabalha, tem dinheiro para quem é amigo.
e vocês estão vendo toda hora. Numa mesa de negociação foi nos colocado isso. A verba para salários não pode aumentar. Mas e aí vocês vão terceirizar? Não, para pagar fornecedor é outra rubrica, é outra contabilidade. A Vera deu o relato aqui dos bilhões que o Serpro manipula de dinheiro e o lucro que ele apresenta no final do ano. Quem é que vai ter esse lucro? Quem é que vai ficar com o lucro da Dataprev? Quem vai ficar com o lucro da Procergs? Quem vai ficar com o lucro da Procempa, do metrô e de todos os órgãos federais que eles puderem dominar para explorar? Isso não tem fim, pessoal. Então, conclamo a todos aqui que é um momento de união, é um momento de olhar e ver, isso me afeta. Não tem que ter nojinho e falar que não, isso é política. Não, não é política. É a nossa vida que está sendo, de uma maneira ou de outra, esfolada. E a gente não percebe às vezes.